consegue diferenciar observando a lesão cutânea propriamente dita. A lesão é um eritema, assim como na erisipela, porém as bordas desse eritema, por ser um quadro um pouco mais profundo, costumam não ser tão visíveis como a gente vê na erisipela. Aqui, fisiopatologia mesmo, a gente tem uma invasão do agente infeccioso, que na grande maioria das vezes é o Streptococcus no estado do áureo, podendo ser ainda quadro causado por gram-negativo, por anaeróbio, inclusive pode ocasionar o quadro infeccioso por micobactéria. Quando acontece em micobactéria, que é raro de acontecer, o mais provável é que o paciente seja diabético descompensado. O mais provável. Fatores de risco compartilham os mesmos fatores de risco que a erisipela, e o quadro clínico diferencia um pouco. Aqui é um quadro que tem a dor local que é persistente, não é só durante a pressão, durante a palpação da lesão, que vem com um eritema mal definido, que é outra diferença bastante visível do quadro de erisipela. Edema, calor é comum entre os dois, assim como a febre, só que aqui a febre costuma vir com um calafrio. São febre que o paciente vem com episódios altos que terminam em crise com o uso de antitérmicos comuns, mas costumam voltar logo depois da vida média do antitérmico. E a aginemia, que é o paciente jururu de novo. A lesão é de aparecimento agudo ou subagudo, preferencialmente em membros inferiores, face, periorbitário, abdominal e perianal. Quadros orbitários e perianais são sempre marcadores de gravidade. Orbitário por quê? Porque leva a cegueira e é uma cegueira irreversível. E o perianal? Pensando na complicação que é se aprofundar de fazer uma fascite, a gente tem um quadro que é potencialmente mortal para o paciente quando o acometimento é perianal, que é a síndrome de Fournier ou fascite de Fournier. Se não tiver um cirurgião pica para resolver esse caso desse paciente, esquece, já liga para o PAX, porque vai precisar, vai ver sinistro. No exame físico, a gente vê uma lesão que é uma placa eritematosa, mas está aqui a palavrinha-chave. A palavrinha-chave da erisipela é o eritema bem delimitado. Aqui é um eritema mal definido. Tu consegue ver que tem uma lesão, mas não é uma lesão tão clara quanto da erisipela. Lógico que na progressão da doença, o quadro se faz bem visível. Estou dizendo isso no quadro inicial, que é o que eu espero que vocês vejam. Então vocês vão pegar esse paciente, vai ter a lesão avermelhada, mas ela não está tão bem definida. Por isso é mais importante ainda a gente marcar as bordas dessa lesão para fazer o acompanhamento em 72 horas desse paciente. Dor na palpação também piora, calor local, e em caso de gangrena a gente vai notar a crepitação, que indica o quê? Enfisema subcutâneo. O que é o enfisema? Presença de ar. Se tem enfisema na pele, a gente chama de subcutâneo, tem ar embaixo da pele. Olha lá. A gente nota que tem o eritema, mas ele é muito discreto se a gente comparar com o eritema da erisipela. Por que ele se vê mais discreto assim? Porque ele é mais profundo. Então ele não é tão bem delimitado. O que marca ainda mais a importância da gente marcar a borda dessa lesão para poder acompanhar se o paciente for de manejo intra-hospitalar. Aqui a gente vê um quadro que é a celulite, nesse caso pré-septal. A celulite pré-septal é um marcador de gravidade quando o paciente for jovem. É um quadro extremamente comum que requer um antecedente traumático do paciente.
Aqui a gente tem antecedente traumático principal, é quando o paciente tem as unhas mal cortadas. Vai dar aquela coçadinha e aquela coçadinha abre um tainho na pele. Aquele taio que abriu é o suficiente para entrar o patógeno. E aqui, galera, a gente tem dois quadros que são importantes a gente diferenciar: celulite pré-septal e a celulite orbitária. Celulite pré-septal é um quadro menos grave, mas tem um potencial de piorar o prognóstico do teu paciente, porque pode gerar uma celulite orbitária. E a celulite orbitária não é necessariamente um marcador que a gente vai internar o paciente. Mas se a celulite orbitária vier acompanhada de diplopia ou ambliopia, aí sim a gente tem que internar o paciente para fazer antibiótico terapia endovenosa. Deixa eu tentar esquematizar para você. Seria com a diplopia ou ambliopia? Ambliopia, aí é o quê? Critério para você internar o teu paciente. Essa celulite é o marcador degradado para a criança. Calma! Vou colocar aqui. Dá para entender que é um olho numa órbita com pálpebras, né? Tá. Como a gente mencionou, a pálpebra é a parte da pele que tem o tecido celular e tem a espessura mais fina de todo o corpo. Então, se a gente está falando de um foco infeccioso palpebral, a gente está falando de celulite bacteriana, correto? A gente divide como pré-septal os quadros que são anteriores. Então, acometimento é só pálpebra e conjuntiva. Tá? Vou colocar aqui pré-septal. Ah, caceta, vamos apagar essa merda. Se é para frente do septo, a gente chama de pré-septal. No quadro de inflamação de celulite pré-septal, a gente tem um quadro clínico que é anterior, acometimento de partes blandas ou tecidos moles anteriores. Então, o que eu espero ver no meu paciente? Edema palpebral. Fica inchado, não fica? Além do edema, eu noto o quê? Que é clássico da celulite? Eritema. Também palpebral, obviamente. Quadros flogísticos geralmente se acompanham de diminuição de função. Por que tem diminuição de função? Ele dói, né? Ele sente dor quando pisca e coisa do estilo. Então o paciente classicamente se mantém com o olho fechado, porque ele está sentindo dor. Outra característica é a oftalmoplegia. Por que esse paciente tem oftalmoplegia, que é a limitação de movimentos? Porque ele sente dor. Então a oftalmoplegia desse paciente é dolorosa. Não é que ele não consegue mover o globo ocular. Ele opta por mover mesmo
quadro geral, febre, parará, assim como a gente viu nos quadros anteriores. Só que a gente tem um grande diferencial, que é quando esse foco infeccioso que estava pré-septal passa a cometer toda a gordura orbitária. Dentro da órbita, a gente tem um monte de gordura periocular. Para que serve essa gordura periocular? Mais ou menos como um amortecedor, né? Porque se a órbita dá proteção ao globo ocular e seus anexos, ela é uma cavidade óssea, ela é rígida. Então tem essa gordura em volta para servir mais ou menos como um amortecedor. Se o foco infeccioso era tecido celular subcutâneo, que é gordura, nada impede essa bactéria que estava só aqui na pálpebra invadir toda a cavidade orbitária. Quando invade toda a cavidade orbitária, já não é mais um quadro de celulite pré-septal. Passa a ser celulite orbitária. O quadro clínico tem tudo isso daqui, porque a parte pré-septal continua afetada, só que agora tem sintomas retrooculares também. O que tem de retroocular nesse paciente? Se alguma coisa está crescendo, se a gordura está crescendo aqui atrás, e essa órbita não consegue se dilatar para comportar tudo que está aqui dentro, ela vai começar a empurrar as estruturas, não vai? Uma dessas estruturas não é o globo ocular? Não vai empurrar ele mais para fora? Não vai ficar com aquele aspecto de olho saltado? Isso é exoftalmia. Se tiver exoftalmia, quer dizer que o processo é retroocular. Qual é o contrário de exoftalmia? Enoftalmia. Nesse paciente que tem pré-septal, ele pode ter enoftalmia, porque a pálpebra às vezes está tão inchada que empurra o globo para dentro. Mas se ele tiver exo, quer dizer que o processo é retroocular. Então a gente já está falando do quadro orbitário. Isso aqui é um marcador de gravidade, exoftalmia, quer dizer que o processo está tão grande que já está empurrando o globo para fora. E aqui a gente tem essa estrutura que se vê nitidamente no meu desenho, que é o nervo óptico. Se isso daqui, essa gordura, está crescendo, ela vai comprimir também o nervo óptico, não vai? Que complicação tem isso? É cegueira, não posso nem falar que vocês estão errados. Mas a gente está falando de um estresse celular. E o estresse gera o quê? Uma adaptação. E a adaptação nesse caso qual seria? Hipertrofia. O que vai acontecer? Atrofia. Isso leva a cegueira. Então a gente vem aqui. O 2 seria sinais e sintomas de afetação de nervo óptico. Quais seriam esses sinais? Primeiro de todos, diplopia. O que é diplopia? Visão dupla. Outro sinal clássico, ambliopia. O que é ambliopia? Uma visão curva, embaçada. E um outro sinal, já fora de nervo óptico. Professor, essa pressão intraocular, elas não atingem, não? Quem falou de pressão intraocular? Quem falou? A pressão intraocular pode estar alterada aqui. Por quê? Agora que você pegou essa deixa, vamos lá. Eu não ia falar disso, né? Vamos. Por que pode estar alterada a pressão intraocular? Impede a passagem do fluxo venoso.
Se a gente falar de pressão intraocular, depende da homeostase do humor aquoso. Mesmo tanto que se protege, que se produz, tem que ser reabsorvido para manter a pressão normal. E essa reabsorção do humor aquoso passa através do limbo para o plexo venoso ocular profundo. E o plexo venoso passa junto com o nervo óptico no sistema cílio-retinal. Então, se cresceu aqui a ponto de comprimir o nervo, quem está comprimido também é o sistema cílio-retinal de vascularização. Então, o plexo venoso ocular está comprimido. Se ele está comprimido, o potencial de drenagem diminui. Se aqui não está drenando todo o humor aquoso, tem volume residual, a pressão intraocular sobe. Que lá na frente pode gerar o quê? Cegueira. Tá bom, cegueira. Que quadro clínico pode ser originado disso? Do aumento da pressão intraocular devido ao edema. Glaucoma o quê? Glaucoma crônico? Ou glaucoma agudo? Acho que é agudo. Resolveu, volta. Edema comprimiu, vai gerar um edema com glaucoma agudo. E esse glaucoma agudo é uma urgência oftalmológica. Quem trata é o clínico geral, não é o oftalmo. O oftalmo vai tratar lá na frente quando o quadro já estiver resolvido, só para evitar que aconteça de novo. Qual é a maneira de glaucoma agudo de ângulo fechado? Vou fazer essa pergunta mais para frente que o Igor já vai te ensinar. Mas ele vai lá na frente, depois você estabilizar o quadro. O que eu tinha colocado como 3? Oftalmoplegia. Esse paciente tem oftalmoplegia, mas aqui não é dolorosa. Não é que ele não mexe o olho porque ele está sentindo dor. Ele não mexe porque os músculos estão sendo comprimidos. Quais são os músculos que a gente tem? Os retos, Oblíquos. e o oblíquo. Reto lateral, medial, superior e inferior, oblíquo superior e inferior ou maior e menor. São inervados por quais pares craniais? 3, 4, 5. Estava anotado ali até na hora que eu cheguei na sala. Então esse paciente ele vai experimentar a oftalmoplegia além da dor. Ele tem dor também no quadro clínico, obviamente. Ele está falando de um quadro inflamatório. Só que a oftalmoplegia dele não é a dolorosa, não é que ele não mexe porque ele tem dor. Ele não mexe e tem dor no quadro de celulite orbitária. Beleza? Quando a gente está falando de celulite orbitária, principalmente em pacientes pediátricos, o manejo é intra-hospitalar. Dentro desse manejo intra-hospitalar, a gente costuma fazer de rotina o hemograma, onde se o paciente tiver leucocitose maior do que 14, tem que fazer exame de imagem nesse paciente, faz TC para confirmar. Não para confirmar, mas para documentar e poder acompanhar esse paciente. E se o PCR for maior que 13 também. Marcadores de gravidade são iguais. Abordagem diagnóstica clínica. No nosso manejo desse paciente, se tiver marcador de gravidade, eu vou internar esse cara para fazer o nosso padrãozinho, igual a gente fez na retriz pélvica.
Hospitalização se faz necessária em caso de hipotensão, alteração da função renal, PCR, se tiver desbalanceado no paciente. E aqui a gente tem local de inflamação e o agente possível. Em sítio cirúrgico, o mais provável é que seja interno, obstétrico. Em feridas abertas não cirúrgicas é o estáfilo. Em mordedura de animais, gram-negativos e anaeróbios. Na órbita, Haemophilus influenzae. Por que o Haemophilus é frequente no quadro orbitário? Essa é boa. Por causa da? É da autocontaminação? É mais pela característica de infecção à contiguidade. Ah, sim. Em quadros de sinusite etimoidal, pela presença da lâmina papirácea, o patógeno pode passar e gerar o quadro infeccioso local também. Mas é uma questão anatômica. Lâmina papirácea é a permeabilidade da própria lâmina. E em face de pacientes diabéticos pode ser por as micobactérias. Você tem mucormicose. Na órbita, a gente tem na parede medial orbitária, tem o etimoide. E o etimoide tem uma lâmina óssea que é a lâmina papirácea. É uma lâmina toda cheia de fenestras, vai passar vasos, enfim. E quando a gente tem a sinusite etimoidal, onde o foco é no centro do etimoide, o foco infeccioso, o principal agente infeccioso é o Haemophilus influenzae. E por essa característica das fenestras, esse patógeno pode passar para dentro da órbita. É uma questão anatômica, não é fechada hermeticamente. Então, quando ela passa para a cavidade orbitária, gera o pacto cirúrgico. Muito bom,